Um religioso é um ser humano mais perigoso que existe. Atualmente, nós podemos ver isso. Deus quer que os religiosos promovam a justiça, quer que Deus pratiquem o bem e vivam em harmonia com o próximo. Transforma a igreja num lugar de conforto. Nos países mais religiosos do mundo, são mais pobres em todas as vertentes. Estamos a falar da vertente financeira, da vertente espiritual. Jesus Cristo disse que o reino de Deus está dentro de vós. Então Deus jamais vai promover pobreza para permitir que as pessoas venham na igreja. Se eu não estou bem espiritualmente, é muito difícil de eu evoluir fisicamente, porque espiritualmente eu não estou bem. O que deve se evitar é o fanatismo religioso. Percebemos a religião com os colonos, com os ocidentais, podemos dizer assim. E aqui em África temos uma outra nossa religião aqui. Significa, os colonos, quando saíram da Europa, vieram aqui com a religião que nós professamos ser a religião cristã, né? Nós aqui tínhamos uma outra religião aqui em África, acredito eu, que tínhamos uma religião, porque segundo o mestre Hermes aqui, todo ser humano é religioso. Então, sendo assim, significa, se os portugueses vieram aqui em África, trouxeram o cristianismo, encontraram os africanos com uma religião dele. A preocupação que pode ser levantada é, por que nós acabamos de ser mais religiosos, ultrapassar as pessoas que nos ensinaram a religião? Se realmente que nós estamos firmes de que estamos diante de Deus, então Deus vai nos dar tudo o que nós precisamos. Por que é que estamos na miséria, então? É porque nós não estamos a fazer de acordo com os ensinamentos de Deus. Nós estamos a fingir. Quer dizer, nós levamos a nossa preguiça, nós levamos a nossa preguiça, nós levamos o mau humor. Todos nós fomos se esconder só nas igrejas, na religião. O que é isso? É erro grave que deixa os países mais religiosos a tornarem mais pobres. Porque tudo justifica em Deus. Se quero aquilo, mais aquilo, Deus proverá. Significa, quanto mais for uma pessoa religiosa, torna-se uma pessoa irresponsável. Irresponsável. Perde a responsabilidade. Perde, porque tudo ele deposita no Pai. Pai vai me dar, que é Deus. Além dele trabalhar, orar, a trabalhar, não. Ora sentado em casa, Pai vai me dar, Deus vai me dar. Se eu quero o carro, então Deus vai me dar no ano que Ele quiser me dar o carro. Mas sem que eu possa trabalhar, Deus vai fazer cair esse carro. A famosa expressão Deus proverá não está certa, não? Deus proverá não está certa. Está certa desde que você faz o teu esforço. Se você não faz o teu esforço, não está certo. Deus proverá sentado em casa? Não. Deus proverá, estou a sair da porta da minha casa e ir trabalhar. Sim, aí Deus proverá. A má compreensão do Evangelho faz com que as pessoas busquem igreja, busquem a Deus para suprir a sua carência material. Mas não significa, repito, não significa que ser religioso é a razão da pobreza. Mas a distorção das informações recebidas a respeito daquilo que realmente deveria significar a religião bíblica é que tem trazido sofrimento no povo. Eu gostaria aqui de ler uma passagem bíblica. Estamos a ver aqui um princípio bíblico que orienta a haver um equilíbrio. O que deve se evitar é o fanatismo religioso, o extremismo, ir para um lado e deixar que, já que Deus vai prover, então a partir de agora vou cruzar os meus braços, fico à espera de donativo, de ajuda das pessoas. Não. O próprio Paulo, quando ele pregava o evangelho, ele trabalhava para suprir as suas necessidades. Ele fabricava tendas. Paulo fabricava tendas e vendia. Onde ele vendia? E claro, nos mercados, em qualquer lugar, para conseguir ter o pão para se manter. Então, a religião bíblica ensina equilíbrio, ensina que devemos praticar, sim, a nossa fé, fazendo as boas obras, mas também ensina que devemos reservar tempo para trabalhar, para suprir as nossas necessidades. Eu gostaria que respondesse de uma forma meio direta.
a pergunta relacionada por que nós africanos ou moçambicanos acabamos de ser mais religioso, ultrapassar aquelas pessoas que trouxeram a religião aqui em África. De forma direita, pode ser um pouco difícil, mas vou tentar. É porque estão a buscar consolo por causa do sofrimento, por causa da pobreza. Então, eles pensam que praticando a religião, então vão encontrar consolo. Mas a religião não pode ser tratada desta forma. A forma correta é praticar a religião para ter uma vida transformada, que é amando a Deus e amando ao próximo. Uma pessoa que pratica a religião vai ser uma pessoa que pratica também a solidariedade comunitária, que é ajudar os necessitados. Uma pessoa que pratica a religião vai ser um líder honesto. Uma pessoa que pratica a religião vai ser uma pessoa transparente, íntegra. Então, essas coisas todas, quando vivida e praticada, logicamente, estaremos a ser transformados, desculpe, pela graça de Deus. Então, o que os outros fazem é já esse exagero que está a se comentar aqui. Então, ficar sempre na igreja, esperar que Deus vai lhe conceder o quê? O pão. E acabamos nos tornando, se mais religiosos do que aqueles que trouxeram o evangelho. Não é mal isso, só que seria bom se as nossas vidas fossem transformadas. É mal quando aquelas práticas é simplesmente externa. E o livro de Isaías, capítulo 1, condena o formalismo religioso. Só para que possamos nos alinhar aqui com a nossa problemática do debate, a pobreza que nós estamos a nos referir aqui não é somente a pobreza material. Nós constatamos nos países mais religiosos do mundo são mais pobres em todas as vertentes. Estamos a falar da vertente financeira, da vertente espiritual. São mais violentos, há mais injustiça, há muita prática de corrupção. Qualquer tipo de mal está lá. Mas o país é tido como o país mais religioso. Mas no contexto espiritual, aquilo que Deus Todo-Poderoso poderia até aprovar, não se manifesta nesses países, não se manifesta nessas pessoas. É tudo ao contrário. Então, é nessas vertentes. Não estamos nos referindo somente à pobreza material, mas sim em todas as vertentes, até espiritual. Um religioso, atualmente até dá medo, um religioso é um ser humano mais perigoso que existe. Atualmente, nós podemos ver isso. Esta também é uma pobreza espiritual, porque um ser humano com um coeficiente de espiritual avançado ou um coeficiente espiritual evoluído, ele não pode fazer isso. Falando da espiritualidade, por exemplo, eu frequento as igrejas, digo as igrejas porque eu tenho visitado algumas igrejas. E eu costumo dizer assim, eu não sou de uma única igreja, mas na igreja que eu entro, algo do bem que eu vejo que é do bem, eu levo. Então, levando aquilo, algo de bem, eu não levei naquela outra igreja que frequentei. Então, assim quer dizer que não tenho uma igreja fixa, mas tento seguir realmente a Cristo. Porque a igreja é doutrina. Por isso temos várias igrejas. É porque cada responsável daquela igreja pensa nas doutrinas do que pode ser a sua própria igreja, ou seja, a casa de Deus. A minha casa de Deus, já que eu aqui estou à frente, então as regras são essas, mas aquelas. É doutrina. Quando alguém observa essas regras, vê que não são perfeitas para ele, sai, já que tem um conhecimento de ler a Bíblia, não sei se o que lá, vai fazer a sua outra igreja. Então, por isso as igrejas estão se expandindo. Então, a espiritualidade em si, das igrejas que eu já passei, não são muitas igrejas que conseguem explicar, ou seja, ensinar o mundo espiritual. O que é mais importante é o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é que domina o mundo físico, o mundo material.
Se eu não estou bem espiritualmente, é muito difícil de eu evoluir fisicamente, porque espiritualmente eu não estou bem. Mesmo se nós voltarmos nos tempos bíblicos, vamos encontrar que lá em Israel havia hipocrisia. Jesus Cristo repreendeu várias vezes os líderes religiosos da sua época por causa da hipocrisia. O que é hipocrisia? Ter aparência de cristão, mas não viver os princípios da piedade. Por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 58, mostrando que as pessoas religiosas, sim, algumas podem ter a aparência de serem cristãos sinceros, genuínos, mas trazendo grande vergonha para a própria religião que eles professam. Isso é o problema do coração do ser humano, conforme está em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O que nós esperamos, de fato, o que muitos desejam, é que as pessoas que estão nas igrejas, que estão nas suas denominações, sejam um modelo, exemplos de vida coerente com a fé que professa. Se isso acontecer, então o cristianismo vai ter grande poder. Um religioso não ser um ser espiritual. A espiritualidade é outra coisa, a religião é outra coisa. Pode-se acreditar assim. Então, você vai à igreja, segundo o mestre Hermes, os africanos vão à igreja em busca de consolo. Significa, o que faz com que as igrejas encham em África é a busca do consolo, porque o africano é pobre, acaba indo mais às igrejas. Então, olhando nessa vertente, significa Deus promove a pobreza para que o seu ministério possa crescer. Esses que estão a ir na igreja apenas para buscar consolo, para livrar-se do sofrimento que têm porque estão doentes, ou porque não têm emprego, ou outra coisa por ali, estão a ir na igreja por motivação errada. Ir à igreja, de facto, é bom, mas tem que ser por motivação correta, que é que é adorar a Deus, prestar culto. Nós não vamos na igreja assistir culto, vamos prestar culto, por isso nós louvamos e ouvimos as instruções de Deus quando estamos na igreja. Então, Deus jamais vai promover pobreza para permitir que as pessoas venham na igreja. Na verdade, conforme estamos a ver nesses textos que eu li aqui, essas pessoas eram religiosas, iam à igreja. Os líderes fariseus eram religiosos, até eram sacerdotes, trabalhavam no templo. Mas Jesus os repreendeu pela sua conduta, se afastar daquilo que é o princípio da palavra de Deus. Então, Deus quer que os religiosos promovam a justiça, quer que Deus promova, pratiquem o bem e vivam em harmonia com o próximo. Eu queria deixar bem claro aqui para os que estamos a assistir nesse exato momento, ou os que irão nos assistir, para que, amados irmãos, vamos ter muito cuidado mesmo com os ensinamentos religiosos. Então, nós sempre fomos dito que o mundo por si mesmo é um inferno. Quem vai evoluir num lugar onde não se sente bem? É claro que praticamente quase ninguém, para alguém conseguir evoluir, tem que sair ou tem que se sentir confortável de onde está. Ou seja, tem que começar de onde está, reconhecendo as dádivas, reconhecendo as bênçãos, dia e noite agradecendo a Deus, para que Deus ainda lhe dá mais, para que continue agradecendo e orando a Ele. Jesus Cristo disse que o reino de Deus está dentro de vós, mas muitos dos nossos pregadores dizem que o reino de Deus está distante de nós, nos coloca uma distância, num lugar. Sim, conforme nós ouvimos aqui o comentário, de facto, nós estamos neste mundo, mas a Bíblia não ensina que não devemos fazer nada neste mundo. Pelo contrário, enquanto estivermos neste mundo, temos que trabalhar, temos que estudar, mas nos lembrando que nós estamos de passagem. A religião é uma forma de colonização? Podemos concordar com isso, que a religião é uma forma de colonização mental até na atualidade? Sim, existem pessoas, líderes religiosos, que amam a pessoa e que amam o ministério. Esses se dedicam, sim, na pregação da verdade e
apresenta o Evangelho tal como está revelado nas Sagradas Escrituras. Em contrapartida, existem outros que são chamados de lobos foragem devorador, a Bíblia nos conta sobre isso, que usam da Bíblia como meio de manipular as mentes, conseguir recursos para seu próprio sustento. Os religiosos ultrapassaram os donos. É preguiça. É preguiça. Estão a se esconder nas igrejas. Por isso bancam ou se fazem demais religiosos ultrapassarem a quem que nos trouxe essa religião. Então, para fugir de trabalho, só colocar tudo nas mãos de Deus, para fugir de alguma coisa, de fazer que possa fazer com que você prospere na vida, transforma a igreja num lugar de conforto. Sendo mais religiosos, os próprios que nos ensinaram a religião, agora são países prósperos, são países do primeiro mundo, com menos violência, enquanto nós aqui na África, enquanto nós aqui nos países de terceiro mundo, é uma miséria total. Só fingimos de que somos religiosos. Deus não faz nada por nós. Ele faz através de nós. Significa, é através da nossa fé, da nossa fé, do nosso esforço psicológico, do nosso esforço físico, que Deus, ou seja, que Deus acaba manifestando através da circunstância e oportunidade aquilo que é a realidade nossa. Deus, na verdade, Ele faz através de nós. Aquilo que eu peço a Ele, aquilo que alinho os meus pensamentos, aquilo que eu faço, é isso que Deus me responde através daí. Deus não faz nada para alguém que está sentado também em casa dele, que não está a fazer nada. Esta afirmação não pode ser considerada como absoluta, né? Porque tem algumas coisas que nós não somos capazes de fazermos, né? Tem que ser Deus mesmo a fazer. Por exemplo, a salvação é uma obra de Deus, do início até no fim. Então, podemos dizer que em parte é verdade, mas não é verdade absoluta, né? Então, Deus trabalha em nós, por meio de nós, mas isso só vai ser possível se nós tivermos um coração disposto a seguir as suas orientações. Sem filtros. Sem filtros significa sem censura. A religião pode ser considerada uma forma de colonização? Sim ou não? Nós sempre recebemos evangelistas que são de fora, mano. Será que lá onde eles saem não tem pessoas para evangelizar, para ir também nas igrejas? Por que eles sempre vêm, cara? Vamos receber um evangelista suíço. Vamos receber um evangelista australiano. Será que a missionária Xixi está saindo da Austrália? Lá na Austrália não tem também pessoas que querem ser salvas. Só pessoas estão aqui em África para serem salvas. É claro que lá provavelmente já foi pregado o evangelho, alguns aceitaram, os outros rejeitaram, mas tem as outras nações que ainda não foram alcançadas. Porque de acordo com Mateus 24, versículo 12, se não estou em erro, só que o erro foi de alguns se aproveitar da religião para manipular, para oprimir, para extorquir as pessoas. E para eles, a terra fértil para evangelização somente é a África. Por que não vão na Coreia do Norte? Porque lá, segundo a história, segundo a informação atual, é um dos países que não tem nenhuma denominação, vamos dizer, cristã. Ou seja, o número de religiosidade lá é muito baixa. Mas é um país isolado e é um país próspero, evoluído, cientificamente, tudo. Mas não tem religiões lá em massa. Mas é um país que necessita lá de pregação, de evangelho lá. Mas não vão lá. Jesus Cristo deu a ordem de pregar o evangelho, ensinou também sobre a questão de prudência. Ele havia dito assim, estamos a esquecer o livro agora, disse, vocês devem ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Então, se na Coreia do Norte estão a fechar as portas para o evangelho e a África
está a abrir as portas para o Evangelho, logicamente, é o lugar que Deus está a dar espaço para que as pessoas possam ir evangelizar. Não podemos nos colocar em perigo desnecessariamente. A África recebe quase tudo que nos trazem aqui. Nós recebemos quase tudo. Eu vou direto. Nós recebemos quase tudo. Se está aqui, não sei se o que, missionários, não sei se onde vamos, na África, a África recebe. Boa coisa, má coisa, nós recebemos. Amados irmãos, vamos analisar. Somos africanos, o continente é nosso. Somos moçambicanos, o país é nosso. Vamos analisar, não só receber tudo. Só. Segundo os conhecimentos ou segundo os ensinamentos que eles nos trazem aqui, nós ficamos cegos sem uma profunda análise e aderimos no 100%. Que quem sabe se tem outra intenção por nós. E nós estamos a cair na armadilha, a dizer que é evangelismo, a dizer que é assunto de Deus, enquanto eles estudaram como nos colonizarem. Não estou a dizer que estão a nos colonizar por 100%, mas estou a dizer que aquilo que nós recebemos de fora, vamos analisar. Somente Congregar não é errado, mas devemos analisar. Não é tudo que vem de fora devemos receber, devemos analisar. E não só o fanatismo religioso é que leva as pessoas a serem pobres. Devemos sim adorar a Deus, mas devemos perceber que devemos trabalhar. Ou seja, devemos adorar a Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mas devemos trabalhar e priorizar o trabalho, porque é através do trabalho em que nós vamos ser, podemos dizer assim, rico. Mas não rico somente na parte financeira, mas sim também psicológica. Por quê? O nosso tema de debate aqui não está somente focalizar na pobreza financeira ou material, mas sim estamos a olhar também na pobreza espiritual. Os países mais religiosos do mundo são tidos também como países espiritualmente pobres, mas sempre vão à igreja, mas praticam mais injustiça, tudo isso. Então, vamos percebendo aqui que existem dentro das religiões líderes falsos que aproveitam a religião para fazer o que eles querem fazer com as pessoas, usando o nome da religião. E não a religião também pode ser um meio que limite as pessoas. Significa, você pode ser um ser humano irresponsável confiando somente na religião. Por causa do tempo, nós vamos parar por aqui. para terminar, eu queria deixar de ficar aqui, amados irmãos, nós todos temos ouvido, estamos a ouvir aquilo que é filho de pensamento de cada um e cabe a nós mesmos recebermos e tirar proveito daquilo que nós estamos a ouvir. E também queria dizer que, amados cristãos, nós todos gostaríamos mesmo de que o Evangelho seja verdadeiro como o Cristo ensinou. Nosso Deus é abundante. Então, por que todos os crentes, ou a maioria dos crentes são pobres? Estamos fora nós da abundância de Deus, nós os cristãos. Então, vamos buscar a verdadeira natureza de Deus, que é a abundância. De acordo com a Bíblia, o ser humano tem que decidir se vai crer no Evangelho ou não. A religião bíblica não é a causa do problema. Esperamos que Deus possa abençoar o nosso país, a África em particular, de modo que a religião bíblica que promove a justiça, que promove o bem, que promove o bem-estar social, tudo isso que nós esperamos possa começar a ser vivida nesta terra e no mundo vindouro. Nós estamos aqui de passagem. Muito obrigado. Meu nome sou Jacob Zacarias Manuel, o moderador do programa Serra TV Podcast. Terminamos por aqui. Sigam a nossa página e tchau.